Meus irmãos, graça e paz, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 7. Lucas 7, e vamos ler do versículo 18 em diante. Diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espírito maligno, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciam-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saísses a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Eis, sim, que saísses a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele que está escrito, a quem está escrito: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho de diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior que ele. Todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmo, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que sentam na praça e gritam uns aos outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentos e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e um beberrão de vinho, amigo de publicano e pecador. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor Jesus, grande e bom Tu és. O Senhor é cheio de misericórdia, verdade, ó Pai. A Tua palavra, Senhor, vai ser explanada nesta manhã, Senhor Jesus. Eu não sou digno disso, ó Pai. De mim, ó Pai, só há pecado, só há maldade, ó Senhor. Eu e os meus irmãos estamos aqui para Te ouvir o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor toque os nossos corações, restaure as nossas vidas, restaure as coisas que estão quebradas e nos encaminhe, ó Senhor, para o caminho da verdade, da justiça e do amor, o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós.
Ajude-nos a entender, a compreender e a ver a Tua misericórdia transformando as nossas vidas e nos indicando pelo caminho certo, o caminho do amor, o caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trimestre estamos falando sobre os encontros de Jesus. Não sei se vocês já se deram conta disso, né? Mas já teve várias outras pregações sobre isso. A primeira pregação até foi do pastor Aildo, falando sobre encontro e confronto, né? Encontro e confronto. Depois teve outras pregações sobre o primeiro encontro de Jesus com seus discípulos, o último encontro de Jesus com seus discípulos, né? Então, Jesus com Lázaro também. Então, já houve várias pregações falando sobre isso, né? Mas a coisa assim, central nesses encontros de uma pessoa com Jesus Cristo é o fato da necessidade da mudança. Vocês já repararam? Todos os encontros que foi falado aqui havia uma motivação pós-encontro, a motivação de mudança às vezes de atitude, mudança às vezes de caminho, às vezes mudança de mentalidade, e Jesus teve, nesses encontros houve essa necessidade. Às vezes, quando nós nos encontramos com Jesus, nós necessitamos também dessa mudança, mas essas mudanças são geralmente mudanças difíceis até para a gente, porque são mudanças de hábito, e nós somos seres de hábitos, formados de hábitos, né? Nós vamos pelo trabalho todos os dias pelo mesmo caminho, pegamos o mesmo ônibus todos os dias, falamos com as mesmas pessoas, gostamos de determinada comida, porque aquela comida é que a gente lembra da mãe, do avó, ou é aquela comida mais gostosa. Nós formamos hábitos em nossas vidas. Nós gostamos da nossa casa de uma determinada maneira, os objetos em tal lugar. Se vem alguém e muda alguma coisa lá na nossa casa, a gente já vê, né? Já vê, alguém passou por aqui, alguém movimentou aqui as minhas coisas. Eu já sei, por causa dos meus hábitos que eu vou construindo na vida. E esses hábitos não são inteiramente maus, né? Não são inteiramente maus. Tem hábitos maus e tem hábitos bons. Os maus, a gente consegue ver, a gente consegue pegar eles, né? A gente consegue olhar para outra pessoa e falar assim, não, você tem um hábito mau, esse hábito aí que você está tendo é um hábito mau, né? Mas às vezes quando é um hábito bom, ou às vezes tem aparência de bondade, esses hábitos têm uma dificuldade, a gente tem dificuldade de corrigi-los, de mudá-los, porque tem aparência de bondade, tem a aparência da coisa certa, tem as coisas estão sendo feitas de maneira até corretas, mas só que lá no íntimo do coração, esse hábito tem uma certa gostinho de maldade. Eu faço isso porque, por meu egoísmo, pro meu ego, eu quero sobressair em relação aos outros, então essa é a minha bondade. Aí, esse tipo de hábito é mais difícil de a gente alterar, mudar. É um hábito que está lá enraizado dentro da gente, e principalmente, talvez, dentro da própria igreja, porque nós temos o hábito de vir todos os domingos, eu sou cristão, eu venho todos os domingos, vou na igreja, vou na escola dominical, estou sempre ali, ajudo, contribuo e tal, e às vezes a gente tem a sensação de merecimento, né? Eu mereço ser salvo, ou eu mereço ter uma boa condição, porque eu contribuo, eu sou uma boa pessoa, eu consigo fazer as coisas perfeitamente boas e bonitas, e está tudo legal. Então, esse tipo de hábito, a qual tem uma aparência de bondade, mas lá no fundo tem uma maldadezinha, é que é mais difícil da gente alterar e mudar, e ele está muito mais presente dentro da igreja, porque a igreja tem a aparência de todos os irmãos bonitos aí, todo mundo bem vestido, perfumado, todo mundo com bondade nos olhos, né, e tal. E essa mudança é necessária. Jesus várias vezes veio tentando falar com os fariseus e com os mestres da lei, que eles tinham aquela aparência de bondade, falando assim, olha, vocês precisam mudar, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam ser transformados. Mas eles
tiveram muita dificuldade para mudar, para fazer essa mudança de hábito, né? É a mesma coisa que a gente pensar assim num exemplo que imagine que hoje tem uma competição de ciclismo, né? Os ciclistas se reuniram todos ali na frente eu não sou bom de geografia aqui ainda, né? Mas todo mundo se reuniu ali na frente do shopping Vila Velha, né? E daí a competição era chegar na serra, né? A competição era todo mundo, quem chegasse na serra ganhava. Mas só que alguns conhecem a cidade e conhecem os caminhos, outros não conhecem, outros estão lá meio perdidos. Então na hora de revelar ali, olha, a competição vai ser essa. Aí uns falam, não, eu sei o caminho, outros falam, não, eu também sei o caminho, tal, é por aqui, por ali e tal. Aí aqueles que realmente sabem o caminho vão pegar a esquerda ali em direção à Praia da Costa, né? E aqueles que acham que sabem o caminho vão pegar a direita em direção aí a Guarapari, né? Aí, então, dois tipos, dois grupos, um para a direita e um para a esquerda, né? O da direita acha que está certo. O que é melhor que aconteça na vida deles naquele momento, quando eles estão indo em direção a Guarapari, lá na polícia já, né? Pensando que estão indo para a serra. O que de melhor pode acontecer na vida deles? O melhor que poderia acontecer é que eles furassem os pneus, ou caíssem da bicicleta, se esfolassem todos. Isso é a melhor coisa que poderia acontecer para eles. Porque alguém, um médico ia chegar lá, um socorrista, alguém ia falar assim, não, o que aconteceu? Eu te ajudo, deixa eu arrumar tuas feridas aqui e tal, deixa eu ajeitar aqui o teu pneu, e para você continuar, mas para onde que você está indo? Ele fala assim, não, eu estou indo para a serra. Eu falo, mas você está indo no sentido contrário, não é por aqui, é por aquele outro lado. O que melhor pode acontecer na nossa vida de crente, de cristão, é que nós soframos um acidente e encontramos realmente com Cristo, que alguém possa nos indicar o caminho certo a percorrer, porque às vezes a gente tem as melhores condições, a melhor teologia, a melhor igreja, o melhor terno para vir no domingo de manhã, domingo à noite, mas só que a gente ainda não encontrou Jesus. E o que melhor pode acontecer na nossa vida é que a gente tenha uma queda, ou que a gente fure o nosso pneu, para encontrar alguém que fale sobre Jesus, né? Que fale ao nosso coração e mostre o caminho certo. Então, esses encontros são encontros diários. Os discípulos encontraram Jesus, as pessoas lá encontraram Jesus, nós temos essa possibilidade de encontrar diariamente Jesus. E Jesus nos indicar o caminho certo, o caminho a prosseguir, e nos despir de toda a nossa achismo, né, de sermos o melhor, de achar que sabemos alguma coisa e nos falar, não, realmente eu não sei nada, quem sabe é Jesus, então é esse o caminho que eu vou seguir, né? Então é esses encontros que estamos tendo aí nesse trimestre, é encontros de Jesus, e nós vamos aprendendo com esses encontros e aplicando em nossas vidas. Então, um dos encontros aqui dessa manhã, a gente vai falar um pouco sobre João Batista, ou melhor, sobre o que está acontecendo naquela época ali. O que está acontecendo ali quando João Batista envia esses dois discípulos para falar com Jesus? Há uma esperança no povo judeu de que o Messias estava chegando, de que o Messias ia chegar. Mas a esperança desse Messias, a esperança dos judeus, ou pelo menos a visão dos mestres da lei e dos fariseus, é que era um Messias poderoso, era um Messias que ia acabar com toda aquela opressão do Império Romano sobre os judeus, e ele ia revolucionar. O império ia ser o império dos judeus agora, né? Agora sim, ia assim uma coisa gigantesca, e quem mandava no mundo era agora os judeus. E esses judeus que ia dominar o mundo agora, ia ser aqueles que iam mandar sobre tudo isso. Essa era a esperança dos fariseus e os mestres da lei. Mas o Jesus que Deus enviou não foi esse. O Jesus que Deus enviou foi aquele que foi se dar na cruz do Calvário, foi levar sobre si todos os nossos pecados. Foi esse Jesus que Deus nos enviou. Então Deus tem um plano.
Deus tem um plano desde o começo da humanidade, desde antes da criação de tudo. Deus tinha um plano. Deus fez um plano perfeito, bom e lindo, e lindo. Tudo ia acontecer no seu tempo. Todas as coisas, tudo ia acontecer no devido tempo. O que está acontecendo aqui nesta manhã está acontecendo no devido tempo planejado por Deus. Deus planejou esse momento. Deus te conhece. Deus sabia que eu ia vir aqui falar, e talvez você até não goste muito, né? Mas Deus planejou esse momento. Deus planejou esse momento agora, como planejou esse momento, o encontro dos discípulos com o Messias. Deus planejou a vida de João para que ele fosse o guia, aquele que conduzisse a vinda do Messias. Então, tudo isso foi plano de Deus, é plano de Deus. E como Paulo fala aos Coríntios, se vocês puderem dar uma ida um pouquinho à frente aí na sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 6 em diante, a gente vai ver esse oculto desse plano de Deus. Ele fala assim, olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Olha só essas duas palavras, outra hora oculta. Então esse mistério, essa sabedoria de Deus esteve escondida nos séculos passados, estava completamente oculta, mas só que Jesus Cristo chegou o momento de revelar essa sabedoria, revelar isso, né? A qual, continuando aí no versículo 7, parte B, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Esse plano que Jesus tem, que Deus tem para a humanidade, era um plano que estava oculto, mas que chegou ao momento, ao ápice da revelação dele com a vinda de Jesus Cristo. Então, desde o começo do mundo até Jesus Cristo, era o plano de Deus. Tudo aconteceu com os planos, conforme Deus quis que acontecesse. Tudo, até este momento. Chegou esse momento de revelar o plano à humanidade. Revelar o plano de Deus. Aí, quando Jesus quando Jesus mostra aos discípulos, como Jesus se mostra aos discípulos de João, voltando lá em Lucas, na parte do versículo 22 ali, Lucas 7, 22, diz assim, então Jesus respondeu, ide anunciai a João, o que viesses ouvir, o que ouvistes? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mestres da lei, e os mortos são ressuscitados, os pobres é anunciado o Evangelho. Então, o que os discípulos queriam? Os discípulos de João queriam assim, queriam que ele dissesse realmente, você é o Messias. E Jesus, naquela sabedoria divina que ele sempre tem, de responder as coisas, ele não responde assim diretamente, né? Eu sou, né? Ele simplesmente fala assim, espera aí que eu vou fazer aqui algumas coisas. Aí os cegos veem, os surdos ouvem e tal. Aí ele fala assim, vai lá e fala para João simplesmente isso, que o cego veio, e os surdos ouvem, os pobres pegaram o Evangelho, etc. E daí, mas talvez até para os discípulos de João, aquela resposta não foi muito boa, mas para João deveria ser. Para João, aquela resposta remeteria ele a pensamentos de outros profetas. Reparem, essa mesma mentalidade que Jesus estava falando, de que o Messias abriria os olhos ou os ouvidos dos surdos, era uma coisa que os judeus já esperavam que o Messias fizesse.
algumas coisas assim, não sei se você lembra daquele milagre do cego de nascença, né? O milagre do cego de nascença, mas alguém já abriu os olhos de um cego de nascença? Era uma espécie de milagre que só o Messias ia fazer. Era um milagre que era esperado do Messias. Então, quando Jesus fala, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, são milagres que os judeus já esperavam que o Messias fizesse. Então, quando o Messias começasse a fazer esse tipo de milagre, eles iam saber que ele era o Messias. Aí, isso remete aos profetas do Antigo Testamento. Se você voltar aí a sua Bíblia um pouco, em Isaías, no capítulo 35 e diante, vai remeter exatamente a este momento. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Diz assim: então se abrirão, falando sobre a vinda do Messias, né? Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirá o ouvido do surdo, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentaram no deserto, o ribeiro no ermo. Repare, a mesma característica de que o profeta Isaías estava falando do Messias, era o que Jesus estava fazendo, e era o que Jesus estava dizendo aos discípulos de João: olha, é esse aqui o Messias, eu estou fazendo o que o Messias era para fazer. Repare, se você for um pouquinho mais à frente aí em Isaías mesmo, no capítulo 61, no versículo 1, Isaías 61, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Tudo isso era referência do Messias. Era o que o Messias deveria fazer. E quando Jesus fala aos discípulos de João exatamente isso, ele está remetendo João: olha, João, vê lá o que os profetas no passado falou sobre mim, e o que eles falaram sobre mim é o que está acontecendo hoje aqui. Essa mesma perspectiva aí de tempo é o que Paulo fala lá na frente, lá, se você correr um pouquinho a Bíblia aí, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, em Romanos capítulo 16, no versículo 25, Romanos 16, 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio em tempos eternos. Mistério guardado em silêncio. Esse mistério sobre o Messias foi guardado em silêncio, em tempos eternos, mas foi revelado naquele momento que Jesus veio. Então era uma revelação do Messias. E esse mistério era tão difícil dos judeus entender, que eles estavam à espera de que esse Messias fosse o Messias guerreiro, o Messias libertador, que libertasse eles da opressão dos romanos. Era esse sentimento. Mas na verdade, a perspectiva e a realidade era completamente diferente nos planos de Deus, porque Deus tinha os planos, os judeus tinham uma perspectiva diferente de libertação. Deus tinha uns planos de libertação de uma determinada maneira, e os judeus tinham uma perspectiva de libertação de uma maneira diferente. Deus queria nos libertar do poder do pecado, queria nos libertar do poder da morte, queria nos libertar dos poderes das trevas. E os judeus queriam a libertação dos romanos, né, simplesmente. E Deus queria dar muito mais do que isso. Enviou Jesus Cristo para falar sobre isso e demonstrar sobre isso. Mas voltando aí um pouquinho à vida de João Batista, se você for lá no princípio do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, vai falar um pouquinho sobre a vida de João Batista. Vai falar sobre coisas extraordinárias ou sobrenaturais que João Batista teve na vida dele. Repare, Lucas, Evangelho segundo Lucas, segundo o médico Lucas, capítulo 1, no versículo 5 em diante. A primeira passagem vai falar sobre como é que João Batista foi gerado, né? Ele vai falar sobre a mãe de João Batista e sobre o pai de João Batista, né? Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o Zacarias, o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume dos sacerdotes, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, e toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu o anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a sua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do espírito do poder e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter na desobediência prudente justos, e habilitará para o Senhor um povo preparado. Então, repare que nesse primeiro momento a gente tem a aparição do anjo milagrosamente ao pai, a Zacarias. Então, a vida de João já começa com esses sobrenaturais, da aparição do anjo a Zacarias, falando de Zacarias, falando do futuro do filho dele e tal. E também vai falar sobre a mulher dele, que já era avançada de idade, e eles não tinham filhos, Então, há um milagre aí prestes a acontecer. Seguindo aí no versículo 18, ele diz assim: Então, perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho, a minha mulher é avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais o seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admiravam-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhe podiam falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passado a esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor completar para anular o meu opróprio perante os homens. Se você olhar um pouquinho mais à frente aí, no versículo 39, Maria recebe a visita de Isabel. Isabel já estava grávida, Maria também já estava grávida de Jesus, Isabel estava grávida de João Batista, e no versículo 39 diz assim: Naqueles dias, dispondo Maria, foi apressadamente à região montanhosa e a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação, Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Provavelmente aqui já cumpre-se uma parte da profecia do anjo, lá naquela primeira parte que a gente leu, que ele disse que o João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, Então, talvez já cumpre-se aí alguma parte disso, Então, veja que a vida de João Batista já começa com alguns milagres, O milagre da aparição do anjo ao pai,
o milagre de a mãe já ser avançada em idade e poder agora ter filhos, e vai ter um filho, né? Então, essas coisas milagrosas já começam a acontecer algumas movimentações em roda da família, porque são coisas que a gente não espera que aconteça. Então, as pessoas já começavam a se perguntar, esse menino aí que vai nascer, com esses milagres todos aí acontecendo, será que tem alguma coisa especial nele? Será que está acontecendo? O que está acontecendo? E as pessoas já começavam a falar sobre isso, já começavam a entender isso aí tudo, né? E até o povo até pensou que esse próprio João Batista aí, que cheio de milagres em volta disso, poderia ser até o próprio Messias, né? Então, se está acontecendo esses milagres, até pode ser que ele seja o próprio Messias, né? Se você olhar aí a sua Bíblia, correr um pouquinho mais à frente, no Evangelho de João, no capítulo 1 também, Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 19, ele vai dizer assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E ele confessou e não negou: confesso, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Então, ele realmente confessou, né? Eu não sou o Cristo. Vocês estão procurando o Cristo? Vocês pensam que eu sou o Cristo? Vocês pensam que eu tenho alguma coisa especial em mim, só porque vocês viram milagres acontecendo na minha família, vocês viram que eu estou pregando no deserto, estou batizando, vocês pensam que eu sou o Cristo só por causa disso? Por causa dessas coisas, desses acontecimentos? E ele diz, né, eu não sou o Cristo, eu não sou. Versículo 21, então lhe perguntaram, mas quem é? Então, pois, és tu Elias? E ele disse, não sou. És tu o profeta? És tu o profeta? Respondeu, não. Disse-lhe, pois, declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele mesmo se arremeteu ao profeta Isaías. Então ele era conhecedor do profeta Isaías, ele era conhecedor dos profetas do Antigo Testamento. E essa mesma fala dele, se a gente olhar lá no profeta Isaías, né, se você voltar aí a sua Bíblia no profeta Isaías, no capítulo 40 do profeta Isaías, ele vai falar justamente sobre isso. Vai falar justamente sobre esta fala que João Batista disse. Isaías 40, versículo 3 e 4. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda do nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Então, tudo isso são acontecimentos que o povo judeu estava à espera que acontecesse. Estava à espera do Elias, estava à espera que um Elias viesse, estava à espera que o Messias libertador viesse. Tudo isso era aquela expectativa que estava acontecendo, mas não estava sendo revelada, porque era um mistério de Deus encoberto nos séculos passados até este momento, aonde Jesus Cristo ia revelar esse mistério, ia revelar o que ele realmente veio fazer sobre a terra, né? Se você olhar, se a gente conseguir voltar lá no texto, no Lucas capítulo 7, versículo 24, Jesus vai dar testemunho do próprio João. Lucas 7, no versículo 24, Lucas 7, diz assim, depois que os discípulos de João foram embora, né? Tendo retirados os mensageiros, passou Jesus a dizer-lhe ao povo a respeito de João: que saísses a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou alguém que fala por falar? É alguém que fala sem pensar? É alguém que fala sem nenhuma prova física? O que vocês foram lá ver no deserto? Que saísses a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem do luxo assistem nos palácios dos reis. Que saísses a ver? Um profeta? Eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele que está escrito:
Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, Jesus cita aí uma passagem de um outro profeta, o profeta Malaquias. Se você olhar, voltar um pouquinho atrás aí na sua Bíblia, no profeta Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 1, vai ver exatamente essa fala que Jesus diz. Malaquias 3:1. Diz assim: eis que envio, na parte A só, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de ti. Então, essa fala de Jesus está remetendo ao profeta Malaquias no passado. Então, tudo que foi prometido lá atrás, tudo que o profeta Isaías falou sobre o Messias, tudo que o profeta Malaquias falou sobre aquele que iria de vir na frente do Messias, estava acontecendo aos olhos dos judeus, assim, a cara dura, estava acontecendo. Eles poderiam ver os milagres, de Jesus, poderiam ver as mensagens de João Batista, poderiam ver as coisas acontecendo, mas eles não viam. Muitas vezes a gente vem à igreja, ouve a mensagem, ouve as coisas acontecendo, você liga a notícia, vai ler o jornal, você vê guerras, vê coisas acontecendo, coisas assim absurdas que você pensa, como é que isso está acontecendo? Onde é que o mundo vai parar? As coisas estão acontecendo às nossas vistas e às vezes nós não queremos vê-las, não queremos acreditar que elas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo. São coisas que não é que estão escondidas, já estão reveladas a nós. Deus já nos revelou isso. Estava escondida antes de Jesus Cristo, mas agora não. Agora ela está revelada. Jesus revelou, os apóstolos demonstraram, explicaram, falaram. As coisas estão acontecendo e às vezes a gente não quer ver, como os judeus naquela época, os mestres da lei e os fariseus não queriam ver, e às vezes a gente não quer ver também, porque às vezes é doloroso acreditar, não queremos acreditar nisso, Jesus acho que não está vindo ainda vai mais um tempo, posso ficar aqui no meu hábito, nas minhas coisas, mais um tempo, até Jesus vir, né? Mas isso não é verdade. Jesus está vindo, as coisas estão acontecendo. Jesus falou também, quando ele referia a Elias, né? Era uma necessidade de que o Elias viria, né? Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 11, no versículo 14 em diante. Se vocês abrirem lá, Mateus capítulo 11, versículo 14, ele vai dizer assim, eis que e se quiseres reconhecer, ele falando sobre João Batista, se quiseres reconhecer, ele mesmo é Elias que estava por vir. Jesus mesmo falando sobre João Batista, testemunhando, esse era o Elias, esse era aquele que havia de vir. Essa referência do Elias, está, se você voltar um pouquinho, está lá no profeta Malaquias, no capítulo 4 e no versículo 5 em diante. É uma referência do Antigo Testamento sobre o Elias que havia de vir, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá os corações dos pais e dos filhos, e os corações dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, era uma esperança de que esse Elias havia de vir. E Jesus falou, não, olha, esse Elias era João Batista mesmo, vocês deviam crer nele, vocês deviam crer no que ele disse, por que vocês não creram, né? Falando aos fariseus e os mestres da lei, né? E eram os que mais tinham capacidade sobre isso, né? João Batista, então todo esse envolvimento aí de Jesus, todo esse envolvimento da vida de João Batista, esse milagre, esse sobrenatural acontecendo nas coisas, na vida dele, era uma coisa que talvez pudesse subir a cabeça de João Batista, né? Ele poderia muito bem dizer, não, eu sou o Messias, eu sou aquele que vinha de vir, e podia muito bem levar muitos judeus a um caminho que
que não era verdade. Poderia acontecer. Eles já acreditavam que ele poderia ser o Messias. Então, para ele, era mais fácil, era muito fácil só dizer, olha, eu sou o Messias, então me siga, né? Mas não foi esse pensamento. Não foi esse pensamento que João teve. Repare o que diz Mateus no capítulo 11, Mateus 11, do versículo 11 em diante. Mateus 11, 11, do 11 ao 15, diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João. Jesus dizendo, Jesus testemunhando sobre João, ninguém nascido de mulher apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele é mesmo Elias que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele mesmo testemunhou que João Batista era o maior de todos os profetas. Mas daí ele dá nessa frase aí, ele dá mais uma ênfase, dizendo assim, mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Até este momento, João Batista e os profetas tentavam obter o reino dos céus à força. À força. Então era através da força mesmo. Mas daquele momento em diante, depois de que Cristo morreu na cruz do Calvário, levando sobre si todos os nossos pecados, não é mais pela força. Muito pelo contrário, não é mais pela força, é pela fraqueza. É você se declarar realmente, Senhor Jesus, eu sou fraco, eu não tenho força suficiente para entrar no reino dos céus. Porque aquele que tenta desse momento em diante, falar assim, o reino dos céus eu consigo pela força, porque eu sou bom, porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta, porque eu ajudo os pobres, porque eu mereço o reino dos céus. Esse, pensando que é forte, que está conquistando o reino dos céus pela força, na verdade, não está conquistando o reino dos céus. Não está. E o reino dos céus, desse momento em diante, é conquistado pelos fracos. É dizer aquela pessoa que diz assim, eu sou fraco, não tenho capacidade alguma de entrar no reino dos céus, não tenho força nenhuma para entrar no reino dos céus, eu não tenho nada em mim é bom o suficiente para estar no reino dos céus. Aí você vai ver que a glória do Senhor Jesus se manifesta. Aí sim, você vai falar assim, olha, só porque Jesus fez, só pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, é que eu sou capacitado de entrar no reino dos céus. Então, quando eu me torno fraco, aí sim que eu sou forte. Quando eu me torno imerecedor do reino dos céus, aí sim, Jesus fala, não, meu filho, venha comigo, que eu vou te ajudar nesse processo. É através da cruz do Calvário, é através disso que Jesus nos leva para perto dele. Repare o que Paulo fala em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando ele está em Antioquia. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 23 em diante. Da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus Cristo, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes se manifestou dele o batismo de arrependimento. Mas ao contemplar João a sua carreira, dizia, eu sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então João podia ter a perspectiva de ser grande, poderoso, que podia ser, se declarar o Messias. Ele poderia fazer isso, mas ele declara que ele é o que ele deveria ser, que era o Elias que ele deveria de vir, que deveria proclamar o batismo, deveria proclamar a mensagem que o Messias estava chegando. Aí ele fala assim, após mim vai vir alguém que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias.
Então, ele se põe num posto, num patamar de servo, de servidão. Não, eu estou aqui para cumprir os planos de Deus. Deus tem planos para a humanidade? Tem. Então eu estou aqui para cumpri-los, para fazer aquilo que Ele me designou a fazer, para fazer aquele papel que Ele me designou a fazer, que é ser João Batista, quer ser o mensageiro, quer ser o Elias, quer ser aquele que vem à frente do Messias, que o Messias há de vir, e eu não sou digno de chegar perto dele. Repare que até Jesus mesmo se pôs nesse posto de servidão. Quando Paulo fala aos Filipenses sobre isso, Filipenses capítulo 2, versículos 5 em diante. Filipenses capítulo 2, versículos 5 em diante. Tendo em vós o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Então ele está falando para nós hoje, tendo em vós, tendo em mim, tendo em vocês, tendo em nós, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que teve em Jesus Cristo. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então João Batista está dizendo assim, olha, ele se humilhou e se fez homem, ele se parece pequeno porque ele se desfez de toda a grandiosidade de Deus e se fez homem, mas eu não sou digno de nem desamarrar as sandálias dele. Ele é muito maior que eu, ele é muito mais do que eu. Quando tanto Jesus como João Batista se põem nesse papel de servo, e às vezes nós queremos estar no papel de ser servidos, né? De ser servidos. Eu gosto de ser servido, eu gosto de vir à igreja e ouvir, eu gosto de vir à igreja e está tudo nos conformes, né? O ar-condicionado funcionando, na temperatura ideal, se não tiver na temperatura correta, já não está bom, porque quem tem que ser servido aqui sou eu, né? Quando me levo a este papel de ser servido, e não sigo o exemplo do próprio Jesus, ou quando Paulo fala sobre isso, de servir, a gente está usurpando, estamos nos desviando dos caminhos propostos para o Senhor, estamos nos desviando dos planos de Deus para nós e para a igreja, estamos nos desviando por um caminho completamente oposto. E o melhor que pode nos acontecer é que nesse caminho aconteça alguma coisa com a gente vai parar lá no hospital. E que lá no hospital alguém fale dos caminhos verdadeiros do Senhor. E que Jesus nos encontre lá e nos demonstre o caminho correto a seguir. É a melhor coisa que pode nos acontecer. Se eu estou no caminho errado, a melhor coisa que pode me acontecer é eu sair daqui e ter um acidente ali. Melhor coisa que pode me acontecer. Porque pode ser que alguém venha e vai me dizer, vai me falar de Jesus Cristo, vai me falar do Evangelho, vai me explicar do Evangelho, e vai me dizer assim, olha, você está no caminho errado. Este é o caminho correto. Este é o caminho que você deve seguir. Então, essa atitude de servo que Jesus propõe, que João Batista mesmo se propõe, é essa atitude que devemos ter, é de servir e não de ser servido. Então, esta é a mensagem central da vida de João Batista. Se você olhar a vida de João Batista, essa é a mensagem central, de uma profeta que era servo, que veio a este mundo, apesar de todos os milagres na sua família, ele veio a este mundo para servir, para ser aquele que ia à frente do Messias, para ser aquele que ia ser o servo, aquele que não tinha nem condições nenhuma, nem desamarrar as suas sandálias. E nesta manhã, Deus propõe a você e a mim a sermos servos também, a servirmos, a estarmos vinculados, a estarmos ligados ao plano de Deus, ao que Deus tem planejado para mim e para você, desde a eternidade passada. Ele tem planejado isso, e Ele está
ansioso para que eu e você cumpramos o nosso papel dentro desse plano. Então, a melhor coisa que pode nos acontecer hoje é que possamos revirar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos hábitos e encontrar Jesus Cristo no caminho certo, no caminho correto, no caminho da verdade e da justiça. Amém?